No vídeo de hoje a gente vai finalizar a nossa tela de login e cadastro interativa. Antes de tudo, agradecer aos comentários nos vídeos anteriores e também aos feedbacks e as críticas positivas que vocês enviaram a mim. Muito obrigado, pessoal. E para aquele que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ative as notificações para receber os vídeos semanalmente. Curta o conteúdo se estiver gostando, compartilha, isso ajuda bastante. Então vamos para o código. Antes da gente prosseguir, pessoal, eu vou fazer alguns ajustes e eu vou explicar o porquê, tá certo? Aqui no meu, tanto no meu first content como no meu second content, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Na primeira coluna, tá vendo marcado em azul ali, ó, first column e a second column? Os dois eu atribuí para que eles ficassem com essa dimensão, uma flex de 1, um flex grow de 1 e um flex grow para o outro de 2, ou seja, como eu havia explicado, ele pega o espaçamento total do content, né, que no caso aqui é 960px, e divide proporcionalmente pelo valor que eu inseri ali. Aqui, o pai deles, que é esse content, ele tem um width, uma largura de 960px. Eu vou abrir aqui a minha calculadora para ficar fácil para vocês entenderem. O meu first column aqui, pessoal, ele tem, olha aqui, ó, 948.78. Eu vou botar aqui, ó, 348.781, tá? Somando isso ao meu second column, tá? Que é 611 com 219, ele dá um total de 960px, que é o atribuído aqui ao meu content. Então, pessoal, vocês podem notar ali que no first column e second column eu não atribuí 361 pixels para um e 600 e pouco para outro. Eu simplesmente coloquei o flex 1 e o flex 2. O flex pegou o tamanho de 960px e dividiu proporcionalmente entre esses dois. Então, só para que vocês entendam como é que funciona esse flex grow ali. Eu vou tirar esse flex grow e vou trabalhar com porcentagem. Tá? Não que eu não pudesse trabalhar assim, mas para ficar o nosso layout mais encaixado, tá vendo que o nosso azul ele tá menor que esse meu verde, né? Essa minha área verde, e o second column tá maior. Eu vou pegar e vou colocar em porcentagem isso. Então eu vou lá no meu first column, eu vou tirar esse flex 1 alto e vou colocar um width de 40% e o meu second column de 60%, totalizando então 100% do meu content. Então notem, olha como ele fica certo. Não é que ele fica mais certo porque eu já tinha atribuído aqui no before um width de 40% nessa tela verde. Então fica melhor de se trabalhar, não que não dê para trabalhar com o flex. Agora a gente vai ver a diferença entre transition e animação CSS. Faltou aqui a gente colocar um transition nos botões. A diferença do transition para animação CSS é que a transição a gente controla somente o início e o fim. Então, se eu quero alterar uma cor azul para vermelha quando eu passo o mouse e que faça de um modo mais suave ou mais rápido, eu consigo fazer com o transition. Já a animação CSS, já utilizando a animação, eu consigo, além disso, controlar entre eles. Então eu consigo, por exemplo, comece com uma cor azul e vá para a cor vermelha, só que em 25% dessa transição mude para amarelo e em 50% mude para verde e finalizando com azul. Além do que eu posso alterar outras propriedades do CSS. Então eu consigo fazer, se eu estou mexendo numa div, por exemplo, e passo o mouse em cima dessa caixa, dessa box. Então ela inicialmente tem a cor vermelha, eu passo o mouse em cima dela, quando chegar em 25%, eu faço ela rotacionar ou aumentar, mudar a cor de vermelho para amarelo, em 50% eu faço ela diminuir, rotacionar para o outro lado. Então, a animação CSS eu tenho um controle maior durante essa transação e consigo inserir outras propriedades CSS, eu consigo mexer em outras propriedades do CSS. Então, para os botões, eu vou utilizar Transition para que vocês vejam como é que a gente implementa.
E para essa parte verde aqui, que é o Content Before, eu vou utilizar a animação CSS. Eu quero que essa transição seja acionada quando eu passar o meu mouse em cima. Tá vendo que ele está mudando do verde para o branco e aqui do transparente para o branco? Então eu quero que seja mais suave essa transição. Então para esse meu primeiro aqui, ó, BTN Second, então no meu BTN Second aqui, vou utilizar um Transition. A propriedade que está mudando é a Background Color. Essa é a propriedade que eu quero mudar. E aí eu vou inserir um tempo para ela. Quantos segundos ou milissegundos eu quero que demore para fazer essa transição. Então eu vou inserir aqui um segundo. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu dar um F5. Olha só, pessoal, tá vendo? Como ela fica mais suave a transição, ó. Então, e aqui você consegue alterar 0,5 segundos. Ele fica um pouquinho mais rápido, ó, mas mesmo assim já é mais suave do que o inicial. Isso aqui então é chamado de shorthand, ou seja, é uma propriedade, ao invés de eu ficar declarando transition if in property, transition delay, transition duration, eu posso fazer ela numa linha só. Então aqui, background color é o property, né, da transição. E aqui do lado, ó, é quantos segundos, né, que vai demorar para fazer essa alteração. Como eu disse, do início do BTN Second, que é essa cor verde aqui, para o hover, né, que é um background color, ou seja, ele vai demorar, ele vai ter uma duração de 0,5 segundos. Então fica dessa maneira aqui, ó, do verde para o branco. Da mesma forma para o BTN Primary. Tá? Vou deixar aqui também como 0,5 segundos. Olha como é que ele muda. Aqui também, tá vendo as mídias sociais? Então, pessoal, eu vou criar aqui o link social media, item social media, e vou colocar uma transição também de 5 segundos para o background color. Vou dar um F5. Olha só. Eu vou aumentar aqui os segundos, ó, 5 segundos, só para vocês verem como que fica, ó. Tá vendo, ó? Olha só como ele fica mais dentro. Então, quanto maior o segundo, mais tempo ele leva da cor inicial para a cor final. Então, aqui eu vou deixar 0,5 segundos também. Agora, pessoal, um outro ajuste que eu vou fazer aqui, ele tá vindo, ó, se a gente vier aqui nesse nosso input aqui, tá vendo aqui, ó, User Agent Style Sheet, tá? Então, ele tá inserindo nesse input internal autofill selected, ó, esse background color, né, e essas duas outras propriedades. Então, pessoal, se a gente levar esse link aqui para um Mozilla Firefox, tá vendo que ele está obedecendo a cor que a gente inseriu. E aqui no nosso Chrome, ele está inserindo essa coloração. Cada navegador tem o seu estilo CSS. Lendo alguns artigos, o pessoal recomendou a inserir isso daqui, ó. Ele anula essa coloração aqui, ó. Vou dar um F5. Ele cria uma sombra, só que uma sombra interna, uma mesma coloração, que é esse cinza aqui. E esse text fill aqui, ou seja, o texto, o preenchimento do texto dentro desse input vai ser essa coloração aqui preta. Isso só, pessoal, só para o Chrome. Lembra que quando eu estava trabalhando os layouts, eu escondi o primeiro conteúdo para poder enxergar melhor o segundo conteúdo e terminar de fazer o CSS da tela de login. Eu vou tirar esse display none e vocês vão perceber que os conteúdos vão se sobrepor. Isso tudo porque eu utilizei nesse second content aqui o posicionamento absoluto. Os conteúdos se sobrepõem. Se eu não atribuo esse posicionamento absoluto, vocês vão ver que o primeiro conteúdo vai ficar do lado do segundo conteúdo. Se eu tirar o position absolute e tirar o display none, notem que os dois conteúdos vai estar um do lado do outro, né? Então aqui eu vou manter o display none, que eu vou tirar depois lá no código, e o position absolute aqui. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trabalhar com z-index justamente para deixar um conteúdo atrás do outro, para não mostrar aquele conteúdo que eu não quero ver à frente, né? Tô dando um panorama geral do que vai acontecer, e depois a gente vai no código ali, vocês vão entender melhor como eu pensei. Então a ideia é o seguinte: na hora que eu clicar nesse sign up aqui, ele vai inserir uma classe no body chamada signup.js, uma class, né, no body, e essa class é que vai
trabalhar todo esse layout no sign-up. E a mesma coisa no sign-in. Quando tiver o sign-in, vai ter uma classe sign-in lá no body e que vai me dar essa configuração. Se eu der um refresh ou entrar nessa página de login, esse daqui seja o meu layout inicial, ou seja, o meu primeiro conteúdo esteja aparecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar lá naquele content before. Lembra que eu tinha jogado 60% aqui? Eu vou jogar 0, tá? Para que ele vá para a esquerda e vou trazer o primeiro conteúdo como sendo o conteúdo inicial. Então tá aqui, meu left, ao invés de 60%, então ele vai ter um left 0, tá? Para ir totalmente à esquerda, então tá aqui. Então no meu first content, ao invés do display none aqui, eu vou tirar esse display none, então vai aparecer, então eles vão se sobrepor, o primeiro conteúdo com o segundo conteúdo, e eu dando um F5 tá aí, ó. E esse second column aqui, para que eu faça ele aparecer, se sobrepor ao esse quadro branco aqui, esse content aqui, eu preciso de um z-index. Ele tem que ser maior do que o z-index que está atribuído ao outro first column aqui, que no caso é esse z-index 10 aqui. Então tem que ser maior que ele. Isso vai fazer com que esse minha segunda coluna venha à frente. Eu vou no meu first content. Então eu quero a segunda coluna do meu primeiro conteúdo. E eu vou atribuir um z-index de 12. Um z-index maior que esse do meu segundo conteúdo aqui, que era z-index 10. Eu poderia colocar 11, eu já consigo clicar nos inputs. Se eu coloco um z-index igual ou menor que 10, second column, então se eu coloco um z-index 9, por exemplo, notem, vocês estão vendo aqui o sombreado aqui, ó. Esse sombreado é a minha primeira coluna desse segundo conteúdo, é isso daqui, ó. Eu preciso inserir um z-index maior que ele. Então eu posso colocar 11. Tá vendo que ele já foi para trás aqui, ó? Se eu coloco 10, ó, ele ainda fica abaixo daquele primeiro conteúdo. Então se eu coloco o maior, ele se sobrepõe à primeira coluna do segundo conteúdo. Então eu vou colocar 11 aqui até podia ser 12, teria que ser maior que 10, tá? Vou dar um F5 lá. Tá aí então, pessoal. A parte inicial dessa minha tela é esse welcome back e esse create account aqui. Ou seja, então eu não quero ver meu segundo conteúdo, a minha primeira coluna que está aqui abaixo eu não quero ver, e nem a minha segunda coluna aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, pessoal, com opacity. Esse meu second content, first column e second column, eu vou dar um opacity de 0. Ela tá aqui e o segundo conteúdo tá aqui também, só que eu dei uma opacidade 0. Então o que ele faz? Ele mantém ainda a first column ali e só invisível, né? Então se eu clicar em qualquer input ou clicar aqui ou qualquer coisa, pode ser que seja acionado esse input. Então ao invés desse opacity, o que eu vou fazer? Eu vou jogar para ele um z-index -1 para cada um desses daqui que eu havia atribuído opacity 0. Ele funciona da mesma maneira, ó, vou dar um refresh, ele funciona da mesma maneira que o z-index normal, né, inteiro, só que o -1 eu sei que ele vai estar atrás ainda desse meu content aqui, ó. Interessante que aí eu não corro o risco de clicar em algum input aqui. Notem que agora ele não aparece, né, nem o sombreado deles aqui. Essa é a primeira tela inicial, que é a tela que se eu entrar na tela de login ou der o refresh é como eu quero ver. Quando eu clicar em sign in aqui, eu vou adicionar uma class aqui no meu body. Então aqui no body vai ter uma class, eu vou chamar essa class de sign -in JS. Não vai acontecer nada porque não existe essa class, a gente ainda não configurou essa class ali no nosso estilo CSS, mas essa vai ser a ideia. Na hora que eu clicar em sign in, ele vai atribuir uma class sign-in.js lá no meu body. E quando eu clicar em sign up, né, vai atribuir a class sign-up.js ali em cima do meu body e aí eu consigo estruturar o CSS da maneira correta. O sign-in.js ele fica dessa maneira. Content before verde do lado direito. Aquele meu primeiro conteúdo com o z-index para trás, né? Ou seja, ele vai sumir e o que vai tomar a posição é o meu segundo conteúdo aqui, que é essa parte de login
logar, né, com e-mail e senha, e essa parte aqui do botão Hello Friend. Então vamos botar na prática ali como é que vai ser. Eu vou fazer aqui embaixo, tá, pessoal? Então quando eu tiver a class ativada SignInJS, o meu primeiro conteúdo, que é esse daqui, ó, First Content, a minha primeira coluna e a minha segunda coluna vão sumir. O que vai aparecer vai ser o meu segundo conteúdo, primeira e segunda coluna. Quando eu tiver acionado então o botão de Sign In, o meu First Content, First Column, ele vai ter um z-index negativo. Vou copiar aqui, colocar uma vírgula. A minha segunda coluna do First Content também vai ter um z-index negativo. Se eu der um F5 aqui, não vai acontecer nada, né, pessoal? Por quê? Porque eu não tenho atribuído ainda a class SignInJS. Na hora que eu clicar naquele botão, o JavaScript vai inserir uma class aqui no body pra gente. Quando eu tiver essa class SignInJS, o meu primeiro conteúdo é o que some e o meu segundo conteúdo é o que aparece. Então, quando eu tiver o SignJS, o meu second content, primeira coluna e a minha segunda coluna, eles vão aparecer, né? Então, o z-index deles, eu vou jogar um z-index 11 aqui. Vou dar um F5, não vai acontecer nada porque, novamente, eu não tenho a class SignIn aqui em cima. Apareceu, então, o meu segundo conteúdo, a minha primeira coluna e a minha segunda coluna. Faltou eu levar esse meu content before aqui, esse verde, para o lado direito. Quando eu tiver, então, SignInJS, esse meu content before vai ter left de 60%. SignInJS. Entenderam, pessoal? Viram? E agora a ideia é fazer a mesma coisa ao contrário. Na hora que eu clicar em Sign Up, essa minha class vai ser substituída pela class SignUpJS. O meu segundo conteúdo, que é esse aqui, vai para trás com z-index negativo, né? -1 lá. E o meu primeiro conteúdo vai à frente. E o meu content before, que é esse verde aqui, vai para a esquerda com left 0. É essa que vai ser a troca, a brincadeira, né? Quando for SignUpJS, second content, first column, vírgula. E o meu second content, second column, eles vão ter um z-index negativo aqui, -1. Tá? Então ele vai para trás. E quando eu atribuir um SignUpJS, quando eu clicar, né, no SignUpJS, o meu first content e o meu first content, segunda coluna, ele vai ter um z-index de valor 11. Vou dar um F5, tá? Esse aqui é o inicial, né? Quando eu clicar no Sign In, o que vai acontecer? O meu body vai receber uma class SignInJS. Vai ficar desse jeito. Quando eu clicar em Sign Up, minha class vai receber uma class, o meu body, perdão, vai receber uma class SignUpJS. Então ele vai voltar ao que era antes. Então a jogada é essa daí. O que eu vou fazer agora é inserir através do JavaScript e depois eu vou trabalhar a animação desse content before. Então, pessoal, agora a gente vai inserir então através do JavaScript essa class, e eu não vou entrar em detalhes e muitas explicações no JavaScript, mas depois, se o pessoal quiser, tiver interesse, comenta abaixo ali que eu crio outros módulos, outros vídeos explicando melhor essa inserção que eu vou fazer através do JavaScript. A ideia aqui é focar no HTML e no CSS, tá bom? Então, aqui na minha pasta de JavaScript, eu vou criar um novo arquivo chamado app.js. Eu vou retornar lá no meu body. Antes do fechamento do body aqui, eu vou inserir esse meu app.js. Então, ele está na pasta js, app.js. Eu vou salvar aqui. E a partir de agora eu consigo inserir o meu JavaScript aqui. Ao clicar nesse botão aqui, Sign In, eu atribuo a class SignInJS no meu body. E ao clicar nesse botão aqui, Sign Up, que eu insira a class no body, a class SignUpJS. Vou precisar saber em que botão que eu estou clicando. O primeiro que eu vou fazer aqui, no botão Sign In, é esse aqui. Poderia fazer com buscando a class dele, mas eu vou atribuir aqui um ID, porque aí fica até mais fácil da gente pegar o clique desse botão. Então aqui eu vou colocar um ID chamado Sign In. E no meu botão Sign Up,
um ID sign up. Então aqui eu vou recuperar o variável btn sign in, vai ser document.query selector sign in. Então, pessoal, para a gente testar aqui o comando, a gente pode salvar aqui, vir no nosso console e ver se o, ó, já está pegando aqui, ó, btn sign in. Eu vou recuperar os botões aqui, então var btn sign in e aqui btn sign up. Sign up é o meu ID do outro botão. E eu vou recuperar aqui a minha tag body, query selector, minha tag body, que é onde eu quero inserir a minha classe. Eu vou nesses botões que eu recuperei aqui, o botão de sign in e o botão de sign up, que são respectivamente esses dois, sign in aqui e esse sign up. Então cuidado para não recuperar isso aqui. Depois vocês poderiam até alterar aqui o nome desse aqui, né? Eu vou atribuir nesses botões um Add Event Listener. O que ele vai fazer? Ele vai ficar ouvindo os eventos nesse botão. E que evento que eu vou atribuir a ele? O evento de clique. Quando eu clicar nesse botão, ele vai escutar esse evento, né? E aí ele vai disparar uma ação, que é a ação que eu quero que ele faça, que é inserir a class no body do meu documento. No btn sign in, eu vou adicionar esse evento, né? Escutar esse evento, é o clique, e eu quero que ele dispare, né? Que ele faça essa função aqui. Eu quero que ele, ao clicar então nesse btn sign in, a minha tag body, né? Que é aquela que eu recuperei aqui em cima, ela vai receber uma class name chamada sign_in_js. E o meu btn sign up, eu vou inserir também um evento de clique nele, né? Vai escutar, vai disparar a função, só que dessa vez o body vai receber uma class name sign_up_js. Vou salvar, vou dar um F5 aqui. Fiquem de olho aqui no body, tá, pessoal? Na hora que eu clicar em sign in, ele recebe a minha class sign_in_js. E na hora que eu clico em sign up, ele recebe a sign_up_js. Então eu vou fazendo essa troca aqui. Faltou algumas alterações aqui que a gente já vai consertar. Tá vendo que a borda aqui tá correta, né? Mas quando ele tem, ele tá com o sign_in_js ativado, a borda tem que ser ao contrário. Quando tiver no sign_in_js, quando tiver do lado direito, além de estar 60%, o que tem que acontecer? Deixa eu voltar aqui para vocês, para recuperar aqui a informação, ó. Essa borda aqui, eu vou copiar, tá? Então a border top, não left, mas a border top right, ela tem que ter 15 pixels, e a border bottom, canto superior direito e canto inferior direito, é que vai ter que ter os 15 pixels, que vai ter que estar com aquela curvatura, né? Vou dar um F5 aqui, quando eu clicar em sign in, ó lá, sign in, sign up. E aquela minha borda left radius e a superior esquerda e a inferior esquerda, ela vai ter que estar com zero, ela vai ter que ser quadradinha, né? Então eu vou dar um F5 aqui. Então aqui tá certo, né? Quando eu clicar em sign in, olha só, a esquerda aqui voltou a ser quadrada e a direita voltou, aí a direita, extrema direita, inferior direita ficou com a borda arredondada. Praticamente está pronto. O que vai faltar, pessoal? A nossa animação CSS.